Claudinei no Sport como visitante. Vamos começar essa pauta, então. Mas já adianto que é um mau desempenho, né? Não tem para onde fugir. É um desempenho de 0%, e vocês vão entender por quê. Tá mal demais, né, o Claudinei? Vamos lá. O Claudinei chegou no Sport e desde que ele assumiu o comando da equipe, foram 5 jogos do Sport fora de casa. Claudinei conquistou, sabe quantos pontos? 0 pontos. Ou seja, um time que quer subir. O Sport quer subir, certo? Desde o começo do campeonato. Fora de casa, no campeonato todo, apenas uma vitória. Tava mal a equipe. Traz o técnico Claudinei para tentar solucionar, né, os problemas da equipe. O Sport até dentro de casa e com a chegada dos reforços consegue resultados, né, consegue ganhar, mas fora de casa é uma equipe nula. Uma equipe inofensiva, essa é a verdade. E ao comando do Claudinei, né, o Sport tem 5 jogos fora de casa, nenhum ponto, 0 pontos, 5 jogos, 5 derrotas. Sofreu 11 gols, isso dá uma média aí, mais de 2 gols por partida. Então são 5 jogos e 11 gols sofridos, dá uma média de um pouco mais de 2 gols por partida, né, que o Sport sofre. E apenas um gol feito fora de casa nos últimos 5 jogos, nos 5 jogos ao comando aí do Claudinei. Então, é o que eu falei, é uma equipe nula fora de casa, não tem o que fazer. A equipe que recebe hoje o Sport, ela recebe, não diria com tranquilidade, porque teve jogos que o Sport teve até chances, né, de sair vitorioso, teve chances de marcar gols, sair à frente do resultado, né, colocar 1-0 e não fez. Mas a odd, né, do Sport, se fosse para apostar, quem gosta de apostas, inclusive está aqui, o Beto Nacional, para o Sport vencer fora de casa é R$5 para cima. Paga muito o Sport, porque qual é a probabilidade desse Sport hoje vencer fora de casa? Perdeu, vamos ler aqui as equipes que o Sport perdeu, né? Desse recorte dos 5 jogos do Claudinei. Perdeu para o Ituano, 4-1, se não me engano. Perdeu para o Tombense, 1-0 fora de casa. Perdeu para o CRB, 2-0. Perde para a Ponte Preta, 1-0. E perdeu para o Grêmio ontem, 3-0. Desses 5 jogos, Ituano Sport foi um jogo equilibrado. Não foi esse jogo que foi equilibrado, não. Me enganei, perdão. Foi 4-1, foi um sacode, na verdade, do Ituano. O Sport, muitas falhas defensivas aéreas, né, nessa partida, foi um caos. Então, de fato, péssima partida do Sport. Tombense Sport, esse jogo, na minha opinião, foi equilibrado. O Sport jogou mal, mas o Tombense também foi muito mal na partida. Então, foi um jogo equilibrado. Um gol da Tombense, aquele gol por cobertura, né, que o Nares falha ali na saída de bola e o jogador faz o gol por cobertura. Então, um jogo horrível do Sport, leva 4-1. Um jogo equilibrado, mas nivelado bem por baixo. CRB, o Sport jogou melhor, especialmente no primeiro tempo. Depois leva os gols e desanda a equipe, né? Como de costume. Mas o fato é que perdeu. Ponte Preta, o Sport jogou melhor. Leva o gol e desanda novamente. Fato é que perdeu. Vide aí o jogo do CRB. E Grêmio, o Claudinei fala... A gente no final dessa live vai até assistir a coletiva do Claudinei, mas ele fala que o Sport jogou melhor que o Grêmio no primeiro tempo, né? Se não me engano, tem uma fala dessa. Eu ainda não assisti a coletiva do Claudinei, só vi alguns cortes. Vou deixar para assistir aqui com vocês. Mas ele dá a entender que o Sport foi superior ao Grêmio, pelo menos no primeiro tempo. E, assim, a gente viu que isso não aconteceu, né? O Grêmio amassou o Sport no começo do primeiro tempo, depois equilibrou e ganhou por 3-0. Não tem muito o que falar, né? Autoexplicativo. Então, péssimos números do Claudinei, assumindo o Sport como visitante, um técnico, como eu volto a repetir, né? Chega para solucionar os problemas do Sport, chega para tornar esse Sport competitivo, não só dentro de casa, como ele tornou, né? O Sport, principalmente com a chegada dos reforços, consegue ganhar as partidas, mas fora de casa é uma equipe nula. Então, 5 jogos, 0 pontos. Horrível, desempenho ridículo, como está aqui no tema da live, né? E, assim, horrível, realmente. Vou estar compartilhando a tela agora para vocês verem uma matéria do NE45. Eu quero trazer para vocês que adentra mais aí sobre esse assunto, né? Sobre esse tema do desempenho do Claudinei Oliveira comandando o Sport. Uma matéria escrita aí pelo Lucas Holanda. Abraço aí para o Lucas, vocês estão vendo aqui, ó, Lucas lá do NE45. E vamos lá. Sob o comando do Claudinei, o Sport perdeu todos os jogos que disputou fora de casa. É aquela coisa, né?
Você vai jogar 5 jogos, perde todos para adversários que, com todo respeito, não são muito expressivos, a maioria deles. E numa Série B, né? Uma Série B. Se fosse na Série A, jogando contra Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, fora de casa, o Sport perde 5 jogos seguidos, ainda assim, para a grandeza do Sport, a gente não tem que se contentar, não tem que achar que tá tudo bem. O Sport tem que somar pontos, independente da divisão, independente do adversário. Mas para piorar, é numa Série B e contra adversários não muito expressivos, né? Então, horrível, realmente. E aí tá escrito aqui, ó, os 5 jogos do técnico Claudinei comandando o Sport fora de casa, o Rubro Negro perdeu todos, né? O que eu falei para vocês. A derrota mais recente aconteceu terça-feira, quando o Sport foi goleado por 3-0 aí em Porto Alegre para o Grêmio. Nos 5 jogos que o Sport disputou sob o comando do Claudinei, foram 11 gols tomados. Por outro lado, só fez 1 gol nesses 5 jogos. Perdeu aí para Ituano, Tombense, CRB, Ponte Preta e Grêmio, né? Aquilo que eu falei já para vocês. São 6 derrotas consecutivas do Sport. Então, 5 derrotas na mão do Claudinei e 1 derrota com o César Lucena. Essa foi para o Sampaio Corrêa por 4-1, né? Se não me engano. Então, resultado horrível também. A campanha do Sport como visitante na Série B. No geral, para além do recorte com o Claudinei, o Sport faz uma campanha horrorosa fora de casa, verdade. É o 4º pior visitante. Tá no Z4, né? Vou mostrar a tabela dos visitantes para vocês verem melhor como é que tá essa tabela dos visitantes. O Sport tá no Z4. Z4 de visitantes. Se a tabela fosse em jogos só fora de casa, o Sport estaria descendo para a Série C do campeonato. Então, como é que um time que quer subir para a Série A, como visitante, tá no Z4? Não faz sentido, né? No total, somou 9 pontos em 48 disputados. Vê só. 48 pontos o Sport teve a oportunidade de somar e somou apenas 9. Então, ridículo realmente. Deixa eu só tirar aqui da tela essa matéria, porque tá mostrando aquilo, né, que eu falei para vocês. E vou colocar agora a tabela de visitantes do campeonato da Série B, né, para vocês visualizarem. E ver o Sport lá, né? 17º colocado. Dá uma olhada. Tá carregando, pronto, vamos lá. Isso aqui é a tabela de visitantes, tá? Só os jogos fora de casa. E o Sport tá na 17ª colocação. Você vê aqui, ó, os últimos jogos, só vermelhinho, só red, né? E as equipes que tem só red é Sport e Náutico, que também se fora de casa. Fora isso, uma equipe consegue um empate, uma equipe consegue ali uma vitória, mas fato é que o Sport é horrível, péssimo, ridículo, fora de casa e tá na 17ª colocação, né? Então, volto a repetir, como é que uma equipe que quer subir, quer conquistar esse acesso para Série A, fica aí no Z4 de visitantes, né? São 16 jogos, 1 vitória, 6 empates, 9 derrotas, 6 gols marcados e 21 gols sofridos. Horrível, de fato aí, o desempenho do Sport.